gente começou no site, né? Que é o produto um pouco mais moderno. E agora chega a revista. Eu não creio que seja questão de legitimidade. Eu vejo que é importante, a gente que é estudante e tenta experimentar, então experimentar o site a gente já está mais consolidado nesse sentido, então experimentar uma mídia impressa. Eu acho que no fundo essas mídias elas se interpenetram, elas se combinam entre si e o principal de tudo é que essa convergência midiática, no sentido geral, forma uma credibilidade para o conjunto, né? Mas é claro que a revista, o formato revista, pela estrutura, pelo conceito do que é uma revista semanal, aliás, no caso mensal, mas uma revista, pelas razões que eu falei antes, ela acaba, digamos assim, carreando, até por conta da pauta diferenciada que ela faz, né? Que também tem a ver com o que eu falei da estrutura da revista, que é pautar questões mais políticas, de investigação no esporte, que inclusive a revista já fez em algum número. Evidentemente que isso acaba sendo um elemento de catalisador de uma credibilidade que o conjunto vai tendo, né? Então eu reputo a revista, no caso, e espero que ela tenha vida mais longa, né? Vida longa, a ancoragem dessa credibilidade para o conjunto do pessoal da Voz da Torcida, do Voz da Torcida. A revista Placar foi um marco para a minha infância. A infância e adolescência eu acompanhei a Placar, era onde a gente via nossos craques, né? Era onde a gente via grandes jogadores. Eu estava até falando com o pessoal da revista mesmo, falando sobre futebol, eu disse, rapaz, eu me lembro, quando eu tinha 9 anos, eu me lembro de futebol, eu me lembro de assistir parada para assistir, eu não vejo meu sobrinho hoje fazer um negócio desse. Porque eu gostava de ver os grandes craques, eu vibrava com aquilo. Eu me lembro de pôr o Medão, um guri com meu pai, e ficar entusiasmado com aquilo que estava acontecendo, aquele jogo que estava acontecendo. E a Placar sempre foi um marco para a gente, de ver a Placar, de pegar a tabela na Placar, de ver o que ia aparecer, qual ia ser a capa da Placar do mês seguinte. Então isso daí foi uma forma muito gratificante de gostar do esporte, principalmente do futebol. E a revista, a Voz da Torcida, não saiu diferente disso, né? Até na primeira reunião disso, tem uma revista igual a Placar. Mas eu como, digamos assim, como amante do esporte, como também professor de jornalismo e na minha própria formação de jornalista, a revista Placar teve uma importância muito grande em função de ser o veículo que a gente curtia, né, como leitor comum de esportes, assim, religiosamente. Era aquela revista em que você ficava esperando a semana ela chegar na banca para pegar a revista e ler. A gente lia assim com uma voracidade enorme, né? Porque era a revista do segmento mais importante, que reunia os melhores profissionais, que tinha uma política editorial bastante interessante, que não era apenas cobrir o esporte no sentido factual, mas, como eu falei, pela lógica do próprio veículo, como no sentido extensivo de discutir pautas, inclusive polêmicas, né? Na década de 80, por exemplo, a revista Placar fez uma série de reportagens sobre a loteria esportiva, que foi uma revolução no meio esportivo nacional, né? Um trabalho investigativo que durou um ano. Um jornalista foi escalado por Juca Kfouri, que na época era o diretor de redação da Placar, para fazer essa série de matérias sobre a corrupção na loteria esportiva no Brasil. Então a revista Placar, nesse aspecto, ela é fundamental, importantíssima. Se você pega a história da imprensa esportiva no Brasil, ela, até por isso, pelo que eu falei dela ser longeva, continuar funcionando, continuar saindo, e também por essa lógica da sua linha editorial, ela é realmente talvez o veículo mais importante da imprensa esportiva brasileira. Uma outra coisa importante também da Placar, que eu me lembrei agora, é que grande parte do formato do futebol brasileiro contemporâneo tem a ver com a revista Placar. Por exemplo, ela foi a primeira revista que demandou por matérias e por discussões nas pautas a necessidade de existir um campeonato nacional, realmente nacional, e não aquele formato da época da ditadura, que juntava todo mundo, um monte de clube, né, para agradar determinados setores que teriam que ser favoráveis ao governo da ditadura na época. A revista Placar bancou a necessidade de haver um campeonato representativo, que foi criado em 1971 em função dessa demanda. Depois, a pauta também inspirou a criação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que também foi a revista Placar que pautou. Quer dizer, tem uma série de questões no futebol brasileiro, na estrutura do futebol brasileiro, que a revista Placar foi que pautou em função dessa inserção dela muito forte a partir do esporte na vida nacional. Então a revista Placar, para mim, assim, foi na minha formação, acredito que na formação de muita gente
que gosta do esporte, o veículo fundamental. Nossa linha editorial é de buscar a verdade, né? Tentar divulgar o que acontece, os fatos que realmente acontecem, sem se preocupar se vai acabar prejudicando por incompetência dos próprios clubes ou da mal gerência do nosso esporte, né? A gente tenta ver o que está sendo feito de certo e também mostrar o que está sendo feito de errado, né? Jornalismo não é só mostrar o que é bonito no nosso esporte. Mas a grande maioria são pessoas que vivem se aproveitando de muitas coisas, se aproveitando, digamos assim, até qual é a expressão correta para falar? É que vivem de uma função do esporte não profissional, mas de um esporte que o clube A ajuda financeiramente alguma coisa para ele falar alguma coisa bem, o clube B fala também, dá uma ajuda para falar mal do clube C. Então, isso daí é que vive a nossa crônica esportiva hoje. Não acho que é uma coisa muito positiva, eu acho que nós devíamos ter um profissionalismo maior, principalmente dentro das regiões. Todo o Voz da Torcida, a gente não torce por ninguém, a gente torce pelo futebol, a gente torce pelo nosso esporte paraibano. Nós tentamos falar realmente da nossa gerência, do nosso futebol, que na minha visão é muito amadora, então a gente tenta mostrar quanto amadora é e como é que pode ser profissional a gerência do esporte, que deve ser profissional. Todo mês nós temos um grupo online, onde ele coloca toda a pauta relativa e solicitando aos membros, distinguindo, ó, pauta A vai para você, pauta B vai para você, pauta C vai para você. E antes disso, ele passa para mim, Elson, via e-mail, o que ele pretende para o mês seguinte. A gente discute, geralmente sempre aprovado, que nunca sempre tem ideias para isso, mas sempre é bem aproveitado todas as pautas e ideias que o Preto coloca no e-mail. E depois que é distribuído com os membros, os nossos colaboradores, né? Tanto do sertão, tanto com os daqui da capital para colher algumas informações, esse pessoal prepara todo o material, devolve para Pedro. Depois feita a matéria, passam para mim, os repórteres dão uma olhada, o que pode melhorar. A gente tenta fazer junto também, pode voltar, pode não voltar. Se já estiver pronto, aí quando tiver tudo prontinho já, eu vou para diagramação com o Cristiano, a gente senta uns 2 dias, 3 dias, trabalhando justamente nisso, na parte gráfica, né? Ele chega pela manhã, sempre traz um brief para mim, conhecido como layout, um rascunho. Então passa para mim, passa alguma ideia bacana, junta sempre com a minha ideia, e a revista tá ficando bonita, tá ficando com informação boa, tá sempre com cara nova. Depois que termina o processo de diagramação com o Cristiano, né, eu e o Cristiano, aí quando ela está prontinha, a gente bota no CD e vai para a gráfica, lá vai ser impressa a revista Voz da Torcida. A maior dificuldade mesmo para nós, não tenho que negar, é a inexperiência mesmo. A gente começou com isso há pouco tempo, nunca teve uma experiência numa revista, poucos tiveram experiência em jornais ou rádio, mas a gente consegue fazer um bom produto, pelo menos na minha visão. Às vezes eu acho que a maior dificuldade é uma dificuldade logística mesmo, que nós todos somos 10 pessoas, e às vezes a gente tem que fazer o serviço nos 30, né? Fora também, lógico, a parte financeira, que é uma coisa muito complicada. É difícil também a questão financeira, nem sempre os empresários, as empresas privadas querem investir no esporte, isso não é só para a imprensa, mas no próprio esporte mesmo, os atletas têm essa dificuldade, conversando com muitos deles. Então patrocínio, arrumar patrocínio para a revista é uma coisa complicada, gente que apoie esse produto que a gente está fazendo. A revista financia através basicamente da publicidade dela, né? A gente tem um patrocinador master, que ajudou muito nas 2 primeiras edições. E nisso daí a gente trabalha diariamente conseguindo novos recursos em cima de publicidade. Não é fácil, eu acho que a Paraíba, principalmente João Pessoa, dificulta muito. O esporte ainda não é visto como um instrumento de mídia interessante para as empresas. Até colegas meus disseram que se essa revista fosse em Pernambuco, estaríamos ricos.
o que é que vai ser o Voz da Torcida amanhã? Eu acho que a gente amanhã vai ser um exemplo para quem esteja se formando, para quem queira entrar na área de jornalismo esportivo, ver que pode ser feito um trabalho sério, um trabalho com seriedade, sem ter necessidade de bajular A, de bajular B, de bajular C. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E para mim, Voz da Torcida é esporte paraibano para quem entende.